Olá, meus amigos, tudo bem? Como vocês estão? Estou passando aqui novamente para fazer uma análise da peça prática policial que foi cobrada no concurso da Polícia Civil do Paraná, tá? Eu vou fazer a leitura aqui com vocês do enunciado. Eu achei um enunciado bem bacana que no primeiro momento pode parecer um enunciado muito simples, com poucos detalhes. Muitos candidatos aí esperavam um enunciado muito grande, né? Que exigisse um nível de interpretação do candidato muito grande, pedidos cumulados, mas não foi o que aconteceu, tá? A gente se deparou aqui com uma peça objetiva, mas que gera, sim, uma dupla interpretação. E a gente vai falar sobre isso nesse vídeo e eu peço que vocês assistam até o final para que vocês tirem as conclusões de vocês. Escrevam aqui nos comentários para a gente poder trocar uma ideia. A gente teve muitos alunos do Pix do ano para o Paraná, graças a Deus, muitas aprovações. Esperamos que agora nossos alunos possam lograr êxito também e vocês também possam alcançar o objetivo de serem delegados de polícia no estado do Paraná, beleza? Eu estou com o computador aberto aqui na minha frente, tá? E eu vou fazer a leitura do enunciado para a gente poder fazer alguns apontamentos aqui em conjunto, tá bom? Vamos lá. Segue a questão do Paraná. SRS, então o enunciado trazia a vocês aqui uma qualificação, por mais que seja uma qualificação com as iniciais, mas é um indivíduo qualificado. Primário e de bons antecedentes, residente na rua XX Floresta, né, bairro da Floresta, no Paraná. Percebe-se aqui inicialmente que o indivíduo, além de estar qualificado, também tem residência fixa, e isso é um ponto importante que vai ser explorado posteriormente, tá? Responde em liberdade ao inquérito policial, tá? No dia 13 de março de 2021, nas proximidades do restaurante Bom Garfo, entre parênteses, fala também que este é o local de trabalho da vítima, olhou entreaberta a mochila de CPR, ou seja, a vítima, e anunciou o assalto, utilizando a expressão passa o celular ou te furo. Está claro aqui o crime de roubo, não vou ficar fazendo suspense, vocês estão numa segunda fase do concurso de delegado, obviamente que vocês sabem a tipificação. Veremos. Foi instaurado o inquérito número 21/2021 para apurar a suposta prática de roubo, artigo 157 caput do Código Penal. Realizou-se um auto de avaliação indireta do aparelho celular, que foi subtraído, né, chegando-se à conclusão do valor de R$ 2.000. Chegou ao conhecimento da autoridade policial, vocês, todavia, pelos depoimentos da vítima e das testemunhas, que o autor estaria rondando o bairro em que se deram os fatos e o local de trabalho da vítima, né, o restaurante Bom de Garfo, em atitude claramente ameaçadora. Então o sujeito está rondando, ele já responde ao inquérito policial por este fato. Ele não foi preso em flagrante, tá, gente? Ele está identificado, tem residência fixa, mas ele está rondando ali, ameaçando a vítima, certo? Aí o final do enunciado. Na condição de delegado de polícia responsável pelo caso, represente a autoridade competente pela decretação da prisão provisória cabível na hipótese apresentada. O enunciado da questão foi muito claro. Ele quer uma representação pela decretação de uma prisão provisória. Obviamente, a gente só pode estar diante de duas prisões, ou de uma prisão temporária ou de uma prisão preventiva. Prisão em flagrante não existe, certo? Porque o sujeito não foi preso no momento dos fatos, logo após os fatos. Então, a gente está obrigatoriamente diante aqui de uma prisão preventiva ou temporária. E esse era o raciocínio que deveria ser feito por vocês. Então já tira diversas outras peças aí que foram estudadas por vocês. A gente está aqui diante de uma representação pela decretação de uma prisão provisória. O que me chama a atenção inicialmente aqui nesse enunciado. Primeiro, o sujeito ele é primário e de bons antecedentes. Se você já tinha uma certa predileção pela decretação da prisão preventiva, no caso aqui a gente já pode afastar a garantia da ordem pública, porque o sujeito é primário, ele tem bons antecedentes. Garantia da ordem pública não se aplica aqui no caso em análise.
Segundo aspecto que me chamou a atenção, ele tem residência fixa. Então, há aquele pressuposto da prisão preventiva relacionado à garantia de aplicação da lei penal, quando o sujeito quer ou pretende fugir, etc. e tal, é afastado. É afastado porque também o enunciado não trouxe nenhuma informação de que o sujeito está correndo atrás de passaporte, que pretende viajar. E eu sempre falo nas minhas aulas de peças que o enunciado vai te dar essas dicas, né? Pô, o sujeito está indo atrás de passagem, ele ligou para uma tia que mora em Recife, que ele pretende se mudar para lá. Gente, nada disso. Então a gente afasta também esse segundo pressuposto de uma eventual prisão preventiva. Terceira situação aqui que eu quero comentar com vocês. Ele já responde a inquérito policial. E isso é importante, tá, gente? Ele já responde ao inquérito policial. A investigação está em curso, tá legal? Agora vamos à parte das diligências. Alguns alunos, né, alguns candidatos me interpelaram pelo Instagram, etc e tal, falando assim, professor, era claramente um roubo circunstanciado, né? Porque ele utilizou de uma arma branca para ameaçar a vítima. Aí quando eu vou analisar o enunciado da questão, eu me deparo aqui com a seguinte expressão, né? Passa o celular ou eu te furo. Existe indício aqui? Existe uma certeza de que ele portava uma arma branca? Para mim, não. Na verdade, ele poderia muito bem, utilizando uma gíria, um jargão policial, ter praticado o roubo no sapo. Vocês sabem o que é praticar um roubo no sapo? É simplesmente você fingir que você está armado. O sujeito coloca a mão por baixo da roupa, né? E ele finge que ele está com uma arma branca, com uma arma de fogo, e aí ele consegue, com esse uso da ameaça, né, amedrontar a vítima entrega, está configurado o roubo, mas se não existe a comprovação no caso concreto de que o sujeito utilizou de uma arma branca, não há como tipificar aqui o crime de roubo circunstanciado. Na minha interpretação, na minha análise, até porque a própria banca deu aqui no enunciado 157 caput. Então a gente não pode pressupor as coisas, né? Se o enunciado aqui estivesse dizendo valendo-se de uma faca, por exemplo, aí sim a gente poderia chegar a essa conclusão, mas não é o caso, tá? Quais diligências foram feitas no inquérito policial? A gente pressupõe que foram feitas pelo menos 3 diligências no inquérito policial. Primeiro, um auto de avaliação indireta do bem, tá? R$2.000. O aparelho celular foi avaliado. Além disso, consta do enunciado da questão que foram ouvidas testemunhas e a vítima, certo? Mas não existe ali nenhuma informação a respeito de eventual reconhecimento fotográfico ou pessoal. Isso está faltando. Então ainda existem diligências a serem realizadas aqui no curso de inquérito policial, tá? Não colocou expressamente ali que foram ouvidas as vítimas? Pô, mas o enunciado está dizendo que a vítima falou, e assim como as testemunhas, que ele está rondando e ameaçando. Então, obviamente que elas foram ouvidas aqui em declarações, no caso da vítima, e em depoimento as testemunhas, tá? Agora uma coisa importante, né? O final do enunciado. Represente a autoridade competente pela decretação da prisão provisória cabível na hipótese apresentada. Gente, já está claro. Prisão preventiva ou prisão temporária. Eu enxergo aqui uma possibilidade, até pelo fato do indivíduo ter residência fixa, da gente representar, inclusive, pela expedição de um mandado de busca. Tá? Existem todos os pressupostos aqui, os requisitos para a gente representar. O que me deixa preocupado é que a peça, o enunciado, melhor dizendo, ele pede que a autoridade policial represente pela decretação da prisão provisória, ou seja, dá a impressão de que ele não estava muito à vontade, não queria muito que você colocasse aqui uma expedição de mandado de busca. Então aqui eu vou deixar com um pontinho de interrogação, mas eu entendo ser cabível a expedição de um mandado de busca. Para quê? Para a gente localizar o aparelho celular. O indivíduo tem residência fixa, certo? Ele está identificado. Então a gente pode sim representar ao Poder Judiciário pela expedição de um mandado para a gente poder cumprir essa diligência e tentar localizar o aparelho celular, tá?
Vamos falar agora sobre a peça, tá? Eu disse para vocês que poderia ser tanto uma temporária quanto uma preventiva. Por que pode ser uma prisão temporária? E eu sempre nas minhas aulas digo aos meus alunos, a prisão temporária é a prisão do inquérito, é a prisão do delegado. Sempre quando houver a possibilidade de vocês pedirem uma temporária ou uma preventiva, peçam a temporária. Eu sempre falo isso, tá? Porque a gente visa, né, valorizar a carreira e na verdade, a prisão do delegado de polícia, prevista na Lei 7.960 de 89. A gente só tem que ter uma análise, não dá pra gente, qualquer interpretação que nós fazemos ou qualquer determinação que nós fazemos antes de analisar o edital, tem que ser feita com cuidado, porque vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo isso. Então era perfeitamente cabível aqui a prisão temporária com fulcro, né, com fundamento no artigo 1º, inciso 1, combinado com o inciso 3, a linha C da Lei 7.960, porque a temporária, nesse caso, se mostraria imprescindível às investigações. Guardem isso. Pois bem, existem ainda diligências a serem realizadas, como eu disse para vocês anteriormente, por isso que a gente entende que é cabível sim a temporária. Agora vamos aos lados negativos de uma decretação de uma temporária, e eu já vi muita prova de concurso, né, muitos examinadores, muita banca examinadora considerar uma peça em detrimento da outra em razão do quê? Em razão da vantagem, aquilo que é mais benéfico para aquilo que se busca fazer, aquilo que se pretende, né? Então eu vou te dar alguns lados negativos aqui da prisão temporária, tá? Primeiro deles é o prazo. Eu não estou falando aqui de uma prisão, de um roubo, que é considerado crime hediondo. Se fosse um latrocínio, beleza. A gente trabalharia com prazo de prisão temporária diferenciado, 30 mais 30, tranquilo. Agora, em se tratando de o artigo 157 caput, ou mesmo se vocês considerarem o roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca, a gente está falando aqui de figuras que não são, de crimes que não são hediondos. Então a gente vai ter um prazo muito exíguo para trabalhar nesse inquérito. 5 mais 5. 5 dias no máximo, prorrogáveis por mais 5 dias. É o prazo que você vai ter para relatar o seu inquérito. Tá? E no relatório do inquérito, aí eu já estou falando de questões práticas, aí sim você representaria pela conversão da temporária em preventiva, se fosse o caso, obviamente, se existissem ali no caso concreto motivos para tanto. Tá? Então esse é o principal problema aqui que eu vejo da prisão temporária. Segunda questão. Gente, a prisão temporária aqui nesse caso se mostra imprescindível para as investigações. O sujeito está... Eu vou te falar, tá? Tô perguntando para vocês. Eu quero que vocês raciocinem. O sujeito aqui, ele tá identificado? Tá, né? Tá identificado. O que a gente precisa fazer aqui? Para mim, assim, o que tá faltando aqui para amarrar e eventualmente indiciar esse cara, eventualmente pedir sua prisão, a gente precisa de um auto de reconhecimento. Tá? Agora, esse auto de reconhecimento pode ser feito de maneira fotográfica, eventualmente. Ele está identificado. A gente sabe que os sistemas policiais são munidos de fotografias, então eu poderia muito bem mostrar para a vítima a fotografia do indivíduo e eu conseguiria ter ali subsídios para indiciar e, eventualmente, até pensar numa decretação de uma representação para uma prisão preventiva no meu relatório final. Agora, é imprescindível que esse cara seja preso? É por isso que vocês querem prender ele? Ou vocês querem prender ele porque, na verdade, ele está ameaçando vítima, porque ele está ameaçando testemunha? Não é? Qual que é o objetivo aqui da prisão provisória? Eu vejo que o enunciado aqui, ele te disse que o cara estava rondando ali, estava ameaçando. Então vocês falam assim, peraí, esse cara precisa ser preso, senão ele vai interferir no ânimo das testemunhas, vai interferir no ânimo da vítima, que vai ficar com medo de reconhecer ele. Então a gente precisa decretar a prisão provisória desse cara. É por isso, tá? Então, na minha opinião aqui, esse requisito da imprescindibilidade da prisão dele para as investigações está um pouquinho sensível. Pode ser que a banca considere? Claro que pode. A gente não está na cabeça aqui do examinador, né? Então pode ser que eles pensem o contrário, mas eu estou falando da minha interpretação, se eu fosse examinador, tá? Prisão preventiva, 312 do CPP, certo? Ela não serve à investigação. Mas eu acabei de dizer para vocês que o motivo que eu quero que esse cara seja preso não é que eu quero investigar. Eu quero que ele pare de ameaçar aquelas testemunhas, né?
Ele garante o quê? A instrução criminal, tá? A lei, na minha opinião, e de vários autores aí por aí, eu não quero nem me equiparar a esses monstros do processo penal, todos são praticamente unânimes ao dizer que essa expressão conveniência à instrução é muito equivocada. Você não está decretando a prisão de ninguém por questões de conveniência. Você quer garantir que a instrução criminal seja ok, seja feita a contento, tá legal? Então, eu penso que sim, caberia a prisão preventiva. Para quê? Como conveniência da instrução criminal. Para que a vítima não seja coagida, para que eventuais testemunhas não sejam coagidas pela atitude do sujeito que está rondando ali o local dos fatos onde ocorreu a subtração do aparelho celular. Tá? Além disso, pessoal, vocês sabem que o pacote anticrime, a Lei 13.964 de 2019, colocou um finalzinho ali, né, um último requisito no artigo 312 do CPP, né? Quando a gente fala para garantir a ordem pública, a ordem econômica, a conveniência da instrução criminal para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Então, na minha opinião, a decretação da preventiva, ela atende também, é preenchido esse requisito perfeitamente, que de repente é um requisito que a banca levou em consideração até para privilegiar uma alteração importante que foi promovida pelo pacote anticrime, que inclusive estava de maneira expressa, né, no edital do Paraná. Então é importante que vocês tenham isso em mente. Percebam que, por mais que não seja uma prisão para investigação, a prisão preventiva ela atende aquilo que você quer, que é garantir a instrução criminal. Fazer com que aquele indivíduo pare de ameaçar a vítima e eventuais testemunhas, tá? A representação do mandado de busca eu vou deixar com asterisco aqui, porque a gente tem uma cautela e não quer sair da literalidade do enunciado, tá? Então eu não sei se a banca vai exigir isso, mas pode pintar sim no espelho de correção uma representação pela prisão provisória, seja prisão temporária ou preventiva, acumulado com um pedido de expedição de mandado de busca e apreensão para a residência do indivíduo para que o aparelho celular fosse localizado. Espero que vocês tenham gostado. Professor, mas o que você acha que é? Fala aí, pô, você fica em cima do muro? Eu penso que cabem as duas peças, mas se eu fosse candidato, talvez eu optasse pela prisão preventiva por conta de todo esse contexto, tá? Na minha opinião, e a banca pode pensar diferente, tá? Aqui, e eu não tenho medo, tá? É muito importante você se posicionar, mesmo que você esteja errado depois, porque eu dou um viés para vocês que é diferente, que de repente pode abrir a cabeça para outras situações, tá? Eu tô querendo fazer vocês saírem fora da casinha, da caixinha. Então pensem fora, não fiquem só presos aqui nos livros, nas sinopses, nas apostilas do PIC. Não, vocês têm que interpretar, aplicar o direito, tá? Futuros delegados de polícia. Sim, eu penso que essa imprescindibilidade aqui das investigações com a prisão temporária não está muito casada, apesar de ser possível, tá? Então eu sim optaria pela prisão preventiva no caso concreto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fico à disposição, podem comentar aqui embaixo nesse vídeo. Eu quero debater com vocês e espero vocês aqui no canal do PIC, porque a gente sempre está postando umas coisas bacanas. Legal? Grande abraço, espero estar com vocês na posse do Paraná, porque com certeza terá aluno do PIC lá recebendo, assinando o termo de posse e nós estaremos juntos lá para dar um abraço. Tá bom?